Boa tarde a todos, queridos, queridas, bem-vindas, bem-vindos para mais esse encontro de todas as quartas-feiras no Espaço de Arautos, agora no virtual, trazendo temas do cotidiano à luz do Espiritismo. E hoje o tema, se você ainda não sabe, se você não olhou nas redes sociais, as emoções na adolescência. A consciência das emoções na consciência. Quem tem adolescentes em casa ou já teve, sabe a montanha-russa que é. E se você não tem, ou já esqueceu quando teve, é só lembrar quando você foi jovem, foi adolescente. Lembra como é que eram as suas reações emocionais. Para falar desse tema, nada melhor do que uma jovem, que é a Fernanda Malaquias, que está hoje aqui com a gente. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, pessoal. É uma delícia. Nossa, eu estou muito feliz, muito grata de retornar a esse espaço e para falar sobre emoções. Não só no período da adolescência, mas, né, para a vida. Pois é, nós vamos passar tanto a visão da psicologia no nosso dia a dia, como também a visão do espiritismo para as nossas emoções, para que depois, cada um no seu interesse, você pode se aprofundar num ou no outro campo, numa ou noutra área, fazendo aí as pontes. Então, inicialmente, vamos aqui agradecer a todos vocês que estão em sintonia aqui com a gente, e agora fazermos sim uma sintonia, né? A equipe espiritual de Arautos, que continua nos inspirando e nos fortalecendo para esses encontros, né? E aí, vamos começar então, né, falando da parte da psicologia, o que são emoções? E aí, lógico, se nós somos ao pé da letra, né, o que a gente aprende na faculdade? Que são processos biológicos que o cérebro administra para que a nossa espécie possa sobreviver. Agora, como eu gosto de traduzir para uma linguagem simples, o que são emoções? Imagina um bolo, você tem ingredientes, esses ingredientes desse bolo são essas substâncias químicas. Então, quando você ouve serotonina, endorfina, ocitocina, testosterona, quer dizer, são todos processos, né, que nós temos fisiológicos que desencadeiam as nossas reações, e podem ser reações internas ou externas. Então, isso, como falou a Fernanda, em linhas bem gerais e que serve para todos, né? Então, aquela máxima de Sócrates, conhece-te a ti mesmo, olha, vale até hoje. E de Sócrates, que é, né, antes de Jesus, até 2011, pouquinho tempo atrás, o Goleman, que ele escreve um livro, Inteligência Emocional, que foi, todo mundo, nossa, então, existe a inteligência intelectual e tem uma outra que é a inteligência emocional? Exatamente. Então, vamos falar um pouco de tudo isso. Essa foi a minha introdução. E agora eu vou passar aqui a palavra para a Fernanda, e aí, a partir daí, a gente vai conversando aqui, vamos, né, uma para outra, outra para uma. O que você pensa disso, Fernanda? Emoções, a consciência das emoções na juventude. Pois bem, né, Delmar? É super interessante porque você iniciou falando sobre a montanha-russa, que é o adolescente, né, o período da adolescência. É montanha-russa emocional, né, que marca a adolescência. E às vezes, assim, quando a gente convive com né, ou até mesmo lembra do nosso período, a gente começa a identificar as dificuldades que é de acompanhar, às vezes, esses picos, né? Eu falo por mim mesma, viu, gente? Eu tô aqui, assim, aparentemente tranquila, conversando com vocês, né? Tô alegre, vamos dizer assim, tô alegre. Eu posso desligar aqui, vai me dar uma emoção, chororô. Eu sou assim, eu vou de um pico ao outro num dia, em um minuto. Então, isso eu acho que é algo que marca muito, né, a adolescência. Então, essa montanha-russa emocional. E eu achei super interessante, Demar, porque enquanto eu estava fazendo a pesquisa, me preparando, eu encontrei que na Universidade de Harvard, junto com a Universidade de Washington, uns pesquisadores, né, eles procuraram mapear o desenvolvimento da diferenciação emocional entre jovens. Né? Então, o que seria essa diferenciação? É essa habilidade de reconhecer e até mesmo rotular diversas emoções, uma emoção e outra.
né? E a pesquisa, ela explica que isso é até um sinal de uma boa saúde mental, né? Então, a pessoa, ela consegue, em altos, né, graus emocionais, ela consegue diferenciar a emoção que ela está sentindo naquele momento. Então, agora eu estou sentindo raiva, agora eu estou sentindo alegria, medo, tristeza, enfim. Ela consegue diferenciar e também consegue lidar com estratégias, né? Você trouxe a inteligência emocional. A inteligência emocional traz mesmo esse aspecto de como a gente consegue ter recursos e estratégias para lidar com as nossas emoções. Então, a pessoa que ela consegue diferenciar, ela também consegue ter estratégias, às vezes numa situação difícil, né? Porque eu acho que tem um ponto também interessante, Delmar, que a gente vê, quando a gente não tem essa consciência, ou às vezes não sabe lidar muito bem com as nossas emoções, a gente acaba indo, às vezes, para o álcool, para a agressão, né? E até mesmo para o suicídio, né? Porque é algo muito, muito importante e relevante da gente citar. Então, acho que aí mostra a importância de termos jovens, né, também, de termos a consciência das nossas emoções e saber conversar com elas. Mas, enfim, voltando para a pesquisa, né, que eles fizeram. E esse estudo, então, que eles procuraram mapear, eram jovens entre 25 anos, né? Então, eles colocaram ali os jovens para assistir uma série de imagens desagradáveis, como um bebê chorando, enfim, entre outras. E aí eles começaram a avaliar, né, o quanto eles sentiam as 5 emoções negativas. Então, raiva, nojo, tristeza, medo e perturbação. No final do estudo, os pesquisadores descobriram que os adolescentes tendiam a vivenciar muitas emoções simultaneamente. Ou seja, o jovem ele consegue, ao mesmo tempo, sentir, né, ter a emoção de raiva e de tristeza juntas. E também a capacidade de diferenciação entre uma e outra era fraca. Então, eu acho que, né, quando você trouxe, Fernanda, como que é isso na adolescência, eu acho que essa pesquisa foi fenomenal. Eu falei, uau, trouxe essa... Fernanda, Foi. olha o que você acabou de dizer, olha o caos. Bom, então, a maioria dos jovens, eu diria dos seres humanos, não tem consciência de como é que as emoções, porque você falou em reconhecer, você falou em nomear, né, em dar no... Se nós somos, a maioria de nós, analfabetos emocionais, como é que nós vamos dar um nome se não for, quem aqui, eu digo sempre, né? Quem foi na escola e teve aula de emoções? Eu não tive, a maioria não teve. Uma escola ou outra agora está colocando. Então, o jovem chega na adolescência sem saber reconhecer, sem saber nomear, com picos de montanha-russa, e ainda por cima você me diz agora que simultâneo. Então, imagina a pessoa ficar triste e com raiva ao mesmo tempo. Quer dizer, é uma pólvora, né? Já está pronta para... Porque, olha, eu não sei dar nome, aí eu estou me pondo, agora eu sou adolescente aqui, estou teatralizando, né? Eu não sei nomear, eu não sei reconhecer, elas vêm em montanha-russa, juntas, de mãos dadas, eu estou chutando raiva com tristeza, né? Ao mesmo tempo, simultaneamente. Como é que é viver desse jeito, Fernanda? Pois é, Delmar, exatamente. Acho que você trouxe um ponto muito verdadeiro, e é exatamente isso. A gente não tem nem... A gente não procura nem, na verdade, não temos, né, essa consciência de nomear, saber nomear, nós não sabemos, né? Então, acho que cada vez mais nós estamos aprendendo a fazer isso. Tem um livro que eu achei super interessante que chama Emocionário. É um dicionário, Delmar, sério, é um dicionário que explica sobre emoções para as criancinhas. Olha que legal, que avanço. Né? Se a gente falar de progresso, olha que legal. Então, eu acho que agora que está começando a ter essa consciência. Sabe Mas... que eu acho que, independente da idade, esse é um bom livro para começarmos a ler, independente da idade que estejamos. E eu sempre repito o desenho divertidamente, porque eu sempre coloco que ele é, pelo menos ele é o beabá. Quando nós vamos na escola, né, B com abá, quer dizer, é o começo de tudo. E para mim o divertidamente é isso, o que você acabou de falar, né?
E aí eu acho que talvez a primeira dica, antes de começarmos, né, que tem toda uma parte de você anotar dicas aí, mas a primeira delas, quem sabe já é essa, né? Assistindo o filme, o desenho, lendo esse livro, que tal começar a nomear, né? A nomear. Lembrando, outra coisa importante, que quando eu dou um nome para a minha emoção, ela não vem sozinha. Ela está sempre ligada com o pensamento. Mesmo que eu não ligue esse pensamento com o sentimento. Olha, porque não existe uma emoção separada de um pensamento e de uma sensação física. Então, quando eu sinto alegria, meu corpo já começa a produzir hormônios, substâncias que eu falei agora há pouco, serotoninas, endorfinas, é automático, não tem uma coisa separada da outra coisa. Eu volto a falar do bolo, né? Tem os ingredientes que são as sensações, os outros ingredientes que são as emoções, os outros ingredientes que são os pensamentos. Depois que você mistura, você não consegue mais achar onde é que está a farinha, onde é que está o açúcar, cadê o leite, porque misturou. Aqui é igual. Então, essa conversa é para dar uma separada didática, porque isso tudo acontece ao mesmo tempo. Agora, imagina acontecendo ao mesmo tempo e a maioria de nós tendo dificuldade em distinguir, né? Porque já que podem existir emoções simultâneas em qualquer ser humano, em qualquer idade, imagina se eu tenho dificuldade de distinguir. Já não sei nomear. Quando é separar, agora é tristeza, agora é alegria, agora é medo, agora é repulsa, agora é raiva. Imagina se isso já dá nome separado, já é difícil. Agora imagina quando isso se mistura e essa dificuldade de distinguir. E um outro ponto na sua pesquisa que eu achei muito importante é que as pessoas, como não têm consciência, nós estamos partindo, né, que a maioria de nós não temos consciência, aí vem a busca de emoções fortes. Porque eu fico pensando, por que tem pessoas que são viciadas em esporte radical? Porque o esporte radical provoca uma emoção forte. E a pessoa analisa o risco? Nem analisa, porque você falou uma coisa também na pesquisa, que o cérebro do adolescente, ele não está plenamente maduro, então ele é menos racional, né? Todo o processo analítico, do pensar, do raciocinar mais profundamente, de analisar as consequências. Se tem menos razão no cérebro, né, porque ainda não está plenamente maduro, as emoções vão ganhar mais espaço, né? Tem menos espaço para a razão, tem mais espaço para a emoção. O que você diz disso, Fernanda? Então, Delmar, eu acho que é exatamente, né, o que você comentou. Tem um aspecto que eu acho bem interessante, que é a gente partir, né, de ter a consciência das nossas emoções primárias, né, as básicas. Então, da gente reconhecer, a Delmar deu a dica do filme, o filme realmente é fenomenal, divertidamente, porque ele traz as 5 emoções básicas, né? Alegria, tristeza, medo, nojo e mais uma. Raiva. Raiva, obrigada. Obrigada, Delmar. E traz, então, também a importância delas, né? Dessas emoções básicas. Eu acho que quando a gente toma consciência disso, a gente vai conversando melhor com elas, vamos lidando melhor com elas, né? E fazendo o movimento de não, sabe assim, meio que querer expulsar. Ah, eu não quero sentir raiva, eu não quero sentir raiva. Não, né? Porque como a gente tá entendendo, também é um processo que vai além das interações internas, né? Tem também a questão cerebral, né? Então tem essas misturas. A emoção resulta nisso, né? Então eu acho que a importância da gente, vamos supor, alegria, né? A gente tem a alegria como, no senso comum, um contentamento, né? Uma jovialidade. E eu achei super interessante porque tem autores que colocam a alegria como uma sensação corporal positiva. Então, ela não é uma atitude mental. Ou seja, a gente não decide ficar alegre, mas as sensações corporais positivas vão partir de uma linha de origem que pode ser descrita como boa. E aí, eu achei super interessante, porque tem como a gente alimentar, então,
essa linha de origem dessa sensação boa que vai gerar mais alegria. Então, eu acho que... e aí tem outras, né, Delmar? Acho que até a gente pode ir trocando. Mas ter consciência, né, que a emoção também tem vem com essa visão, né, da importância dela. Já que você vai espaçando e não falando de todas ao mesmo tempo, é importante, então, quando nós detectarmos, né, já que a proposta começa a nomear, para agora e olhe o que você sente agora dessas 5, como é que você está? E você dá um nome para isso. Agora é importante, na minha opinião, é você também ouvir o que você fala, porque às vezes, né, quando eu ouço a pessoa falar assim, eu sou depressiva, por exemplo. Eu sou uma pessoa triste. Eu sou raivosa, hein? Não mexe comigo, que eu sou muito raivosa. Ouve, que é o verbo ser. Eu sou depressiva, eu sou raivosa, eu sou nervosa. Cuidado com o que você fala. Lembra que isso já vem de muitas outras conversas, que linguagem cria realidade. A linguagem não só descreve a realidade, a linguagem cria. Então, você substitui, em vez de falar eu sou nervosa, você diz eu estou nervosa. Porque o que a ciência descobriu, a neurociência? Que as emoções são estados passageiros. Se é um estado passageiro, na hora que eu falo eu sou, eu grudo esse estado, que é passageiro, ele vai passar, eu grudo na minha identidade. Então a Delmar, cuidado com ela, que ela é raivosa. Cuidado com ela, que ela é muito irritada. Cuidado com ela, que ela é depressiva. Então, cuidado com a palavra ser e estar. E o que a ciência descobriu é que os estados emocionais, eles são passageiros. Então, todos nós estamos alegres, como a Fernanda agora. Eu estou alegre. Eu vou ficar alegre 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano inteiro? Não. Né? Se são passageiros, eu estou alegre, estou com medo, né? Estou triste. Então, assumir e perceber quando passa, porque daí você permite que ela passe por você. E aproveita nesse tempo, que é o que o Goleman também diz, né? Que a tristeza, ela é um estado que é para você se interiorizar. Vai para dentro e se perguntar, peraí, essa tristeza, qual a causa? Por que será que eu fiquei triste? Eu fiquei, daqui a pouco eu desfico, né? Eu fiquei, daqui a pouco vai passar. Mas aproveitar o momento e a interiorização faz parte. Porque também existe uma cultura de ser feliz. Então, as redes sociais aí prestam um desserviço, muitas vezes, né? Mostrando os polos. Você vai de um polo de tragédias sem fim para um outro polo parece que a pessoa está em felicidade perene e constante. Fernanda? Exatamente isso, Delmar. E quando você trouxe esse ponto, né, de estado, né, que a neurociência traz, isso é muito, se a gente parar para pensar, é muito libertador, né, porque nos dá a chance de, pelo menos, escolher, né, em que estado nós vamos ficar, vamos dizer assim, naquele momento, né, e, entre aspas, controlar também o que nós somos, né, então eu acho que, e também o que nos irrita, né, eu acho que essa questão, assim, é muito interessante porque um ponto também que eu vi na pesquisa ninguém nos faz nada, né? Nós decidimos o que queremos sentir, ou pelo menos temos essa chance, né? Então, isso significa que o controle está sobre nós mesmos, e isso é poderoso, né? Aí eu não tenho como não lembrar do doutor Reinaldo, eu até fiz uma sinalização, né? O doutor Reinaldo, ele costumava repetir sempre, ninguém tem o poder de me irritar, ninguém tem o poder de me deixar triste, ninguém tem, é o que você acabou a neurociência falando, né? Coisas que ele já falava há 30 anos atrás, 40 anos atrás, que é o quê? Eu que permito que o outro me irrite, né?
eu que permito que o outro me magoe. Então, aí você traz para você a responsabilidade. Eu achei muito interessante esse ponto. Você para, né, de cobrar, de acusar, de culpar fora e assume a responsabilidade dos teus sentimentos, já que ninguém, né? E aí um outro livro que eu gosto muito, que são os 4 compromissos, ele fala também, nada é pessoal. Então, se nada é pessoal, se a pessoa está com ela, né? Se você diz para alguém, você me deixou com raiva, você me deixa triste, você... Acontecem 2 coisas, né? Ou a pessoa se fecha, ou ela ataca. É isso mesmo, porque também você, e aí vira um conflito a céu aberto, né? E nesses tempos de pandemia é o que mais a gente ouve, que as pessoas estão ficando com os nervos à flor da pele, né? Brigando, né? Se desentendendo, as emoções à flor da pele é exatamente isso, né? A pessoa fica altamente irritadiça, ou fica triste, fica raivosa, fica com medo. Então, essas emoções, por que que é importante em tempos de afastamento e de pandemia conhecê-las? Tomar consciência, como você disse, é libertador. E saber que ninguém tem o poder, né? O que a pessoa faz é cutucar uma ferida, mas a ferida é nossa. Então, se eu paro de acusar o dedo e eu olho para a minha ferida e eu curo, eu cuido da minha ferida, você agradece essa pessoa que mostrou um ponto sensível que estava precisando ser cuidado. Delmar, olha que interessante, né? Você falou dessa questão da ferida. E aí, na literatura, assim, a gente encontra essa descrição mesmo, falando sobre a emoção da raiva, né? Então, a raiva, ela vem com esse intuito de mover o indivíduo, então, a uma ação frente a um desconforto que causou nele, né? Pode ser uma injustiça, uma provocação, uma ofensa, uma rejeição, enfim. Mas a raiva, ela faz que o indivíduo, às vezes em alguns, quando a gente não tem uma boa regulação emocional, ela faz que o indivíduo até tenha comportamentos agressivos. Mas eu achei interessante no início, quando ele fala, tem o intuito de mover o indivíduo à ação à frente a alguma situação de desconforto. E aí eu acho que tem como a gente dosar, né? Tem uma coisa que eu vi ontem, Deborah, que eu falei, olha que sincronicidade do universo. A física e a matemática, quando elas falam de força, elas trazem 3 aspectos: a intensidade, o sentido e a direção. E eu falei, nossa, tem como a gente usar isso para falar sobre emoções, né? Se a gente parar para pensar nesses 3 aspectos, então, quando eu tô com uma raiva, eu tô com raiva de alguma coisa, eu consigo pensar a intensidade que eu vou dar a essa emoção, né? Então, consigo levar uma consciência para a intensidade que eu tô dando a essa emoção. Tem uma vez também que eu vi, acho que foi você que comentou, Delmar, que a emoção, às vezes, é como um fermento, né? A atenção, desculpa. É como um fermento. Então, se eu dou atenção, muita atenção a essa emoção, ela pode acabar crescendo e tendo uma intensidade muito grande. Então, pensando em intensidade, como um volume de uma TV, né? Tem como a gente regular ela, para talvez encontrar um equilíbrio, né? O sentido seria o que eu interpreto dessa emoção, né? O que será que essa emoção está me trazendo? Porque acho que é um pouco desse nosso bate-papo, né? Toda emoção tem uma causa e tem uma importância. Então, qual que é o sentido? E a direção, na minha cabeça, só me veio a palavra Jesus, assim, a direção, eu acho que é ter mesmo Jesus como referência e direção. E ter essas... Muito legal, Fê. Você vê que cada um interpreta de um jeito, né? Para mim veio a intensidade, óbvio, intensidade é mais febre ou menos febre, né? Se eu estou com menos raiva, mais alegria, menos alegria, e assim vai. A intensidade é a graduação, o sentido é o sentido que eu dou, e a direção, para mim, veio o que eu faço com isso. Porque a gente também aprendeu que algumas pessoas implodem, né? Elas guardam raivas, ressentimentos, elas vão guardando, né? E outras explodem, põe a tristeza para fora, grita, acusa todo mundo, chora, se desespera, berra.
Então, a direção que cada um dá, eu dou a direção para dentro, a minha direção vai para fora. E aí eu lembrei de uma outra coisa, você falando agora, que a crença antiga era, nossa, a pessoa que explode, que não guarda nada, essa daí não vai ter problema cardíaco nunca, né? Agora, ela que implode, que guarda, essa tem problemas cardíacos. E pesquisas, né, já não tão recentes, tem mais de 20 anos, elas chegaram à conclusão que quem explode ou quem implode, a circulação, o coração sofre muito. Então, não adianta a pessoa implodir achando que, né, vai resolver, porque não resolve, e também explodir também não resolve. Você vai, faz o que então? Né? O que a pessoa faz? E aí vem as dicas, né? Que já são 2h30, nós não demos nenhuma dica direito ainda, só uma ou duas. E quando você começa a falar de Jesus, sabe de quem que eu lembrei? Agora, eu não lembro direito em detalhes, mas não tem aquela história que tinha uma multidão e aí um homem se aproxima de Jesus, era um pai que fala, ajuda meu filho, ele tem ataques, ele sofre muito, muitas vezes cai no fogo e outras vezes cai na água. Falei, gente, olha aí Jesus falando de emoções, mas através de parábolas. Muitas parábolas de Jesus, elas procuram trazer essa luz, essa consciência para as nossas emoções. E essa é uma, porque assim, fogo e água, o que é o fogo e a água? Né? A depressão é o bipolar, né? É a pessoa que está na euforia, que é o fogo, e que cai na depressão, que é a água. E aí, lógico, ali havia também um componente espiritual, porque o pai diz que os discípulos tinham tentado curá-lo e eles não tinham conseguido. E aí o que Jesus diz é que a história da fé, né? É de onde vem aquela famosa famoso ensinamento de Jesus, né? Né? Por que quando os discípulos acho que perguntam para ele, por que a gente não conseguiu ajudar o menino? Ele fala, porque a fé que vocês têm é pequena, né? Então também é uma questão que a gente ainda vai falar, a diferença de emoção e de sentimento. Fé é um sentimento que vem dessas emoções básicas, porque na natureza nada se perde, tudo se transforma. Então não adianta querer, não quero, eu quero arrancar de mim essa tristeza, eu quero jogar no lixo a raiva. Nós vamos aprender a transformar todas essas emoções em sentimentos, e sentimentos elevados, porque aí já entra a visão do espiritismo, né? Que na lei de amor, que você tão bem colocou, que no início somos instinto, mais amadurecidos aparecem as sensações, mais evoluídos as emoções, depois os sentimentos, e o mais nobre conhecido até o momento que é o amor. Então nós temos, né, nessa lição de Jesus, a questão das emoções aí, o fogo e a água, né? E aí me veio algo, quer dizer, na intensidade, linkando com a intensidade, o sentido e a direção que cada um é responsável por dar as emoções, nós temos aí a questão espiritual, em que conexão, em que sintonia eu entro. Porque se eu intensifico, eu vou entrar em sintonia com espíritos da mesma faixa vibratória. Conforme a direção que eu dou, né, eu vou atrair espíritos da mesma. Então, olha como conhece-te a ti mesmo, conhecer as próprias emoções, saber nomear, é da máxima importância. E acho que você só falou da alegria, né, Fernanda? Assim vai ser difícil, vai precisar de uns 5 programas desse aqui. Ai, Delmar, o tempo está passando muito rápido, mas é muito gostoso. Delmar, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, no capítulo 12, falando de perfeição moral, né? Das paixões, que eu achei super interessante. Eu falei, poxa, acho que dá para a gente fazer uma analogia com as emoções. A pergunta 907 fala assim, ó. Pergunta assim: será intrinsecamente mal o princípio originado das paixões, embora esteja na natureza? A resposta é a seguinte: não. A paixão está no excesso que se acresceu à vontade, visto que o princípio que dá origem foi posto no homem para o bem. Tanto que as paixões podem levá-lo a realizações de grandes coisas. O abuso que delas se faz é o que causa o mal. Eu falei, olha que interessante, acho que dá para a gente fazer uma analogia mesmo com as nossas emoções, né?
Então, é isso exatamente que nós estamos falando, é um recurso natural nosso, mas que tem como a gente, eu acho que dispor, né, do nosso discernimento, da nossa sabedoria que está dentro da gente, da razão, que, né, é uma força do espírito, para saber mesmo lidar melhor com as nossas paixões, emoções e instintos, né? Você colocou um ponto que, para mim, quando se fala em paixão, as pessoas já pensam, porque vem de patos é patologia, como se fosse algo negativo. E, para mim, essa resposta é uma das mais brilhantes, entre muitíssimas, do Livro dos Espíritos. Por quê? Ele coloca que a paixão em si, ela é positiva. Quando ela vem, tanto que é colocado, né, que uma pessoa, quando você está apaixonada por uma ideia, por um ideal, por uma causa, você tem uma energia que se você vira 10, né? Em vez de você ter a energia que você tem a sua, você ganha um quantum de energia a mais com a paixão. E aí eles deixam claro, a paixão, a questão difícil é quando há o excesso, mas de qualquer coisa em excesso. Nós já aprendemos também em outros pontos, né? Porque a paixão se realiza muita coisa. Agora, ele coloca também, né? Então, por exemplo, um cavalo, ele é bom ou ele é ruim? Depende, né? Depende de quem é o cavaleiro que está lá em cima. Quando é que ele está perigoso? Quando você solta na pradaria um cavalo violento, você está em cima, né? Quer dizer, uma paixão ela vai se tornar perigosa quando ela passa a governar a vida, né? E aí sim vai dar prejuízo, e não só para a pessoa em si, mas para aqueles que convivem. Porque a consequência de uma paixão desgovernada, que é uma das emoções, né, que vem, você junta aí, né, uma alegria com essa raiva, você faz uma mistura, é como essas 5 emoções, elas são como as 3 cores básicas que você junta e vai dando as outras. O Goleman, ele é brilhante também em juntar as emoções que vão dando terceiras emoções, quartas emoções. Então é importante saber, né, que a paixão ela tem como consequência, se a pessoa não se cuida, ela acha que ela é dona do outro, né? Ela passa a ser possessiva, dominadora, olha a consequência. Então, a gente precisa muito desse autoconhecimento, né? Porque essa paixão, quando ela vai para o excesso, ela exacerba um sentimento, ela exacerba uma necessidade. Então, o, o excesso e não a causa é que tem uma consequência ruim. Você precisa, foi a paixão que criou tudo isso. Não, de novo, a intensidade. A febre causa mal? Opa, a febre é sinal de que alguma coisa não está bem. A paixão, quando ela vai para o excesso, é como uma paixão que pega uma febre. E aí, realmente, ela pode ter consequências difíceis para quem sente e também para quem está próximo, né, que é o alvo, vamos dizer assim, dessa paixão. E acho que agora cabe bem né, a diferença de emoção e de sentimento. Você quer falar, Fê? Posso. Então, né, acho que iniciando as nossas dicas aí, acho que isso é um ponto, assim, muito, muito, muito rico para a gente aprender, né? Qual que é a diferença, então, entre emoção e sentimento? Às vezes, né, no nosso dia a dia, a gente coloca essas duas palavras como sinônimos, né? Ou significados iguais. Mas não, cientificamente ela é bem diferente, elas são bem diferentes. Então, a emoção é meio que é algo que vem primeiro. E a combinação do que a gente estava comentando, então, desses fatores internos com as substâncias cerebrais, que reflete no nosso estado físico, né? Já o sentimento, ele vem depois, ele é a interpretação da emoção. Então, é como eu interpreto essa emoção, né? É muito do que a gente está falando. Então, pensando que a emoção é algo natural, a gente não muda a natureza da nossa emoção, mas como a gente passa a dar significado para ela, como que a gente olha ela, né? E aí tem todos esses pontos de intensidade, enfim. Um ponto importante aí, Fê, até no cérebro, né? Nós temos dentro da caixa craniana, tem 3 sistemas, né? Que é o cérebro reptiliano, o límbico e o neocórtex. Então, aonde batem as emoções? No segundo. Porque concorda que o animal também tem emoção? Quem tem animais em casa vê, parece que ele está alegre hoje, o cachorro, o gato. É verdade, ele tem, né? Animais de sangue quente têm as 5 emoções básicas igual.
iguais, né? Então, você vê um cachorro, às vezes, com nojo de alguma coisa, com asco, com repulsa, triste, você vê o olhinho, às vezes o olho fica triste do animal. Então, essas 5 emoções básicas, elas estão presentes nos mamíferos. Então, sistema límbico, né? Agora, o sentimento, ele já é uma elaboração para o neocórtex. Então, é importante saber que cada um também ativa lugares diferentes do nosso cérebro. Por isso, aí temos que falar do Chico, né? O que o Chico Xavier dizia? Quando você tiver, né, sido pego de surpresa e uma emoção, né, uma irritabilidade, te assaltar, te pegar de surpresa, o que você faz? Né? Você pega um copo de água, põe na boca, nem engole, muito menos cospe na cara da pessoa, você segura ali por 10 e conta até 10. Né? E por que contar até 10? O que a neurociência descobriu? Que quando você leva o impacto e reage emocionalmente, a tua reação é de raiva, por exemplo, demora 6 segundos até essa informação que ela é, pá, né, no límbico, ela vai para o neocórtex para ser processada. Vocês podem perceber em vocês e nas pessoas que os maiores arrependimentos, né, eles ocorrem nesse intervalo. A pessoa diz assim, nossa, eu não parei para pensar. É isso. O sentimento é a emoção pensada. Ai, se eu tivesse parado para pensar, não teria falado isso. Então, o que você faz? Conta até 10. Fica quieto até 10. Né? Legal? Na hora do sufoco. Depois alguém escreveu aqui, colocar uma pedra em cima, dizer que está tudo bem, então não é a melhor coisa? Não, não é. Agora, de novo, você não precisa pegar a pedra e tacar na cara da pessoa, entendeu? Quer dizer, é um processo de trabalho pessoal, né? Lembrando que você se sentiu, né, emocionalmente prejudicada, vamos trabalhar as próprias emoções. Legal? Fernanda? Muito bem, então vamos para a próxima dica, né? Eu acho que um outro ponto também bem interessante é a gente fazer um diário emocional, né? Entrando aí, conheça-te a ti mesmo, né? Você vai mergulhando mesmo nesse autoconhecimento, se autoconhecendo, né? E a prática de escrever é um meio pelo qual a gente pode chegar a essa autoanálise. Então, tem até alguns autores que falam assim, tome uma boa dose de coragem e abra o seu depositório emocional. E comece a escrever sobre ele. E eu achei super interessante porque na faculdade eu estou tendo uma disciplina que a gente aprende a ver o que um pensamento pode influenciar num comportamento. E aí eu falei, olha que engraçado. Então tem como a gente parar para pensar. E na hora de fazer o nosso diário emocional, você pode fazer diariamente ou semanalmente, enfim, da forma que for melhor. Você coloca a situação, né, que ocorreu com você, uma situação no seu dia, o pensamento que você teve durante essa situação, a sua emoção, né? Então, como a Delmar falou, as 5 emoções são básicas, né? Como as cores do arco-íris. Então, essas 5, vamos iniciar por essas 5. Então, a emoção que você teve e a sua conduta, o seu comportamento, qual foi? Né? Eu acho Vou isso dar um super... exemplo. Acho legal dar um exemplo disso que você está falando. Assim, faz 4 colunas no caderno, aí você coloca, né, a situação, o fato, o evento, o que aconteceu. Então, por exemplo, uma discussão com uma pessoa amiga. Você discutiu com alguém que você tem uma amizade que você preza. Aí você põe lá a situação. Briguei com a minha amiga. Uma lista, né? Aí outra coluna. Pensamento. O que você pensou? Ah, eu não quero nunca mais ver. Pronto, esse foi um pensamento. Tá, escreve, não quero mais ver. Aí você põe a emoção. Ai, fiquei frustrado e com raiva. Escreve, emoção, raiva e frustração. E aí o comportamento, que é o que a Fernanda trouxe. O que você fez? Sei lá, você gritou e aí você chutou a porta. Sei lá, estou pondo aqui exemplos, né? Então, opa, só de você escrever, isso te traz uma consciência, uma lucidez muito grande. Então, é importante que nesse diário não é só você escrever o evento, mas escreve o evento, o que você pensou sobre o evento durante, antes ou depois, a emoção e o comportamento que se linkou. Lembra que eu falei que isso está tudo grudado? Tá? Vai lá, Fê.
E já seguindo, então, nessa dica, você pode emendar nesse seu diário emocional, né? Então, esse é um modelinho que você pode fazer. O segundo modelo é fazer uma lista mesmo das suas emoções, né? E aí eu acho que é bem interessante, porque a gente pode aproveitar esse momento da pandemia e relatar mesmo as nossas emoções, sejam elas boas ou ruins, né? Entendendo o que cada uma delas está querendo nos dizer, né? Então, e aí a gente pensa assim, tá, mas como eu posso identificar uma emoção, né? Eu acho que o primeiro ponto é esse movimento que a gente já está comentando, que é a gente parar, prestar atenção, ficar presente, né? Procurar sentir o nosso corpo, ficar presente, né? No agora, no aqui, no agora, e começar a investigar, né? Começar a prestar atenção, falar o que eu estou sentindo, né? Acho que é muito o que a Delmar comentou no início. Eu estou sentindo o quê? Raiva, tristeza, medo? O que será que eu estou sentindo de fato? E começa a nomear, trazer nome e colocando na listinha. É um E bom sem, recurso também, né? e sem medo de querer fazer certo, porque às vezes a pessoa ela se inibe porque ela fala assim, ah, mas eu não sei o que eu estou sentindo. Tá bom, você pode até escrever, olha, agora eu acho que é uma mistura, eu estou meio esquisita. Escreve, porque se a gente não está com muito vocabulário, você tem esses cinco, escolhe um deles pelo menos. Mas às vezes não vem nenhum, não se cobre, né? Ter que saber que emoção que eu estou sentindo agora. Então é legal, o importante é a prática, você vai escrevendo, né? Eu estou sentindo estranha, eu estou sentindo esquisita, tá valendo, porque você está exercitando, você está treinando. E aí tem o que a Fernanda falou antes, né? Que é uma metáfora que eu gosto muito de usar, que é a questão do fermento. Se você vai pondo fermento, daqui a pouco, naturalmente, nossa. Aí uma outra dica legal dentro desse tema aqui é o seguinte: coloca o teu celular durante o dia para os alarmes. Você põe lá, aleatoriamente, não põe todo dia o mesmo horário, põe lá horários. E aí, quando ele tocar, você para, olha onde você está, o que você está fazendo e se pergunta: o que eu estou sentindo agora? E aí você pode anotar. E aí, ao longo do dia, ao longo da semana, você dá uma olhada se tem um padrão dessa lista. Nossa, olha, parece que muitas vezes tal emoção ela está mais presente. Ou então, quando em tal, se você fizer o diário, vai ficar mais completo. Nossa, olha como eu atraio, porque quem atrai, né, somos nós, tá certo? O imã, nós é que atraímos. Nossa, olha quanta situação para eu ficar triste que eu atraio. Olha quanta situação para me sentir, é, sei lá, rejeitada, abandonada, enfim, né? Então é importante essas dicas e são exercícios. O conhece-te a ti mesmo é mão na massa mesmo, né? Fê? Uma outra dica, pessoal, que a inteligência emocional também traz é a autorregulação, né? Eu acho que, principalmente também na juventude, durante a juventude, a gente está vendo que não é muito para rapidamente assim, não é preciso muito para rapidamente a gente ir para emoções de ansiedade, estresse durante o nosso dia, né? A gente também passa por esses estados bem rápidos, às vezes de um minuto para o outro. E aí, então, essa autorregulação, ela traz estratégias para a gente enfrentar as diversidades, né? E aí, uma das estratégias, né, tem a autoverbalização, que foi o que nós comentamos, tem a distração. Eu acho super interessante, porque na distração eu falei, olha que engraçado. Quando eu trabalhava antes do home office, né? Porque agora eu tô home office. Quando eu trabalhava antes, no ambiente que eu trabalhava, tinha uma musiquinha ambiente, mas, gente, era tão gostoso. E às vezes um estresse do dia, a musiquinha me acalmava. Eu sei que a música é um recurso de autorregulação, né? Então, também fazer uma listinha dos recursos que você tem, né? Então, hoje, eu estando no home office, eu coloco uma musiquinha, ambiente, que eu sei que é algo que me acalma, né? A assertividade também é um recurso, a mudança de pensamento também é outro, né?
Então, você chegou agora num ponto que é crucial e super importante, né? A autorregulação e a corregulação. Se alguém não estiver bem perto de você, você pode ajudar o outro. Na sua conversa, só de conversar com a pessoa pode se acalmar. Então, a dica aqui de autorregulação, que eu lembro que eu fiz um curso que o professor falava isso, se a gente só pudesse fazer uma coisa na vida, o que que a gente faria? Relaxar o sistema nervoso central. Então, esse estresse que você falou, né, esse nervosismo, isso tudo abala, e aí eu já vou emendar com a visão espiritual que você trouxe, né, no livro Evolução em Dois Mundos. O André Luiz diz que remorsos, essas emoções, né, em desalinho provocam distonia, quer dizer, elas desarticulam o corpo espiritual, criando possibilidades de doenças. Então, nosso campo emocional, e aí, né, vamos falar de perispírito abertamente, né, onde é o espírito que impregna, que traz, muitas vezes de vida passada, né, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas na minha família as pessoas não são tão irritadiças, por que que eu me irrito tão facilmente? Ué, pode ser um registro seu de vida passada já, você trouxe esse ponto para trabalhar nesta vida e está arquivado no perispírito. Ou uma tristeza, falar, parece que eu já nasci triste, eu me lembro triste desde criança. Opa, quando você fala isso, né, é sinal que registros do passado, eles estão muito ativos e há necessidade dessa transformação. Lembrando que na natureza nada se perde, tudo se transforma. E aí cabe essa responsabilidade, porque se você não transformar, segundo André Luiz, Evolução em Dois Mundos, psicografado por Chico Xavier, você provoca uma desarticulação no perispírito, criando possibilidades, quer dizer, é possível que doenças venham, enfermidades apareçam. Então, olha como é importante, né? Aqui entra agora a psicossomática, as nossas emoções influenciando o nosso corpo, que influencia o pensamento e que podem desarticular. E no capítulo também, a Fernanda trouxe aqui, Pensamento e Vida, de Emmanuel. Aí ele já, né? Aí você vê, de André Luiz para Emmanuel é outra pegada, né? Emmanuel já assertivo. Toda emoção violenta é semelhante a uma martelada forte sobre o nosso corpo tão sensível. Olha só. Tá? Então, ele usa a palavra máquina, né? Para a metáfora do corpo. Toda emoção violenta é semelhante à martelada forte sobre a máquina sensível, sobre o nosso corpo. E aí entra a comunicação não violenta com a Michele, toda sexta-feira, às 20 horas. Olha a importância aqui, já está na base aqui, né? Por quê? Eu só vou ter uma comunicação violenta se a minha emoção for violenta, se os meus pensamentos forem violentos. E vem de onde? Do perispírito, que vem de onde? Do espírito, né? Então, segundo Emmanuel, toda aflição é ferrugem que prejudica o funcionamento do corpo. Olha as metáforas que ele faz. Né? Martelo, ferrugem, isso é para, né, ficar bem, né, bem vivo, né, com essas metáforas. E também o que ele diz, melindres, na época desgosto, o que é desgosto? É de tristeza, depressão, irritações, mágoas, é como semear espinheiros magnéticos, que têm consequências no sangue, nos nervos, nas glândulas e nos órgãos. E aí ele diz, qual que é o antídoto? Compreensão, paciência e bondade. Você vê que já são o quê? Sentimentos. Nosso trabalho, grande trabalho na Terra, um dos, é transformar as emoções em sentimentos, né? Por quê? Vocês acham que a bondade vai aparecer da onde? Ela vai brotar de onde? Né? Ela vem dessas emoções, né? Porque quando você está alegre, concorda que a alegria, quando você está alegre com você e você também espalha isso no ambiente, as pessoas te veem de uma maneira diferente de quando você está bravejando, gritando, se desesperando, chorando. Então, observa isso dentro de você e fora, tá? E um ponto que eu acho bem importante são as parábolas, né? Voltando a falar aí de Jesus, né? A palavra que sempre vem dele, a mansuetude, ele fala muito o quê?
eu vos trouxe a paz, eu vos deixo a minha paz. A paz é uma emoção? Não, a paz é um sentimento, já é um sentimento elaborado, assim como o amor, não é? Então, olha como é importante esse conhecimento para que a gente possa, aí sim, nessa, né, sintonia nossa, conosco próprios, e aí sim, essa sintonia com Jesus, o nosso mestre, né? Fernanda, eu me dei conta só agora da hora, então, por favor, já vai falando e fazendo um fechamento, uma conclusão. Bom, pessoal, eu acho muito bonito quando o Kardec traz que todas as nossas paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. E como aqui a gente também está denominando paixão como uma emoção, um instinto, então eu acho que é, assim, minha mensagem final e que resume, né, o nosso bate-papo super gostoso que passou muito rápido, é que as nossas emoções realmente elas enviam sinais para o nosso corpo, né? Elas estão querendo dizer alguma coisa para nós. Então, eu falo por ser jovem, né? Às vezes a gente não foca muito, não dá muita atenção, ou se não, como vocês viram, né? Por ser jovem, a gente consegue viver várias emoções, ou né, duas emoções ao mesmo tempo, e acaba não diferenciando uma da outra. E às vezes a gente se perde, assim, sabe? Não, não sabe muito bem por que eu tô sentindo, por que eu tô tendo, né? E tem um porquê, tem uma razão. Então, eu acho que eu aprendi demais, demais, estou aprendendo, e foi muito gostoso. Agradeço mesmo a oportunidade. Eu também agradeço a presença da Fernanda e de todos, né, que estamos aqui aprendendo juntos. Como a Fernanda diz, né, a, a boca que está mais, o ouvido que está mais próximo ao da boca é o nosso. Então, quando nós falamos, nós somos as primeiras a nos ouvir. Mas que bom que possamos, né, juntos nesse estudo, compartilhar um pouco de experiência. E a Fernanda falou: nós jovens não é privilégio a montanha-russa dos jovens, principalmente em momentos de pandemia. Então, é o que eu tenho escutado, por isso que é tão importante, né? Principalmente quando a gente sabe de alguém que faleceu. Assim, a mensagem que vem é uma tristeza, porque essa notícia, ela te trouxe. Então, o seu sentimento de tristeza é um mensageiro, é uma mensagem para você olhar. E é natural, né? Você fica triste, não adianta ignorar. Por isso que é importante, nossa, eu agora estou triste, me deu saudade dessa pessoa. Vai nomeando, e saudade a gente tem de coisas boas. Então, olha que bom, você sentiu saudade de alguém que partiu junto com a tristeza. Então, tristeza e saudade, nesses momentos, se dão as mãos, né? Essa semana, várias pessoas falando aí da questão do trabalho, perderam o trabalho. É natural que fiquem com medo por um período e cuidar desse medo, para que esse medo não vire um pânico, não vire uma fobia, dificulte encontrar um outro trabalho. Então, dar nome para poder transformar esses sentimentos, né? E essas emoções que são tão básicas. Então, nós vamos, nesse instante, já agradecendo a todos e fazendo a nossa interiorização e o fechamento da tarde de hoje. Então, nós vamos agradecendo por todo esse apoio que sentimos e que tivemos, né? Dessa espiritualidade sempre presente, nos intuindo, nos energizando. Então, que possamos pedir mesmo auxílio. Eu tenho certeza que você, quando a intensidade, como foi dito aqui, ela aumenta, eu tenho certeza que você, pela sua vontade, você tem vontade de ter emoções harmoniosas, sentimentos em equilíbrio. Então, foca nisso, coloca atenção nos seus sentimentos, que trazem equilíbrio, que trazem harmonia. E vai lembrando, isso são recursos importantes, lembra? Momentos em que você se sentiu tão em paz com você, confiante na vida,
sentindo o apoio da espiritualidade, e aí você vai trazendo, e esses recursos eles vão impregnando toda a sua fisiologia, produzindo hormônios que vão te trazer estabilidade emocional. E essa estabilidade emocional vai trazer saúde, saúde física, saúde psíquica, e aí você vai atrair também espíritos harmoniosos que neste momento buscam implantar na Terra a regeneração. Então, que nós possamos já plasmar, perceber através de nós, que possamos nos colocar a serviço dessa transformação, para que possamos o mais breve possível ver essa Terra transformada. E certeza, as emoções vão se transformar conjuntamente. E a Terra se transforma da mesma forma. E agora vamos imaginar no lugar onde estamos, que também vamos pedir a essas equipes espirituais que possam, no nosso lar, higienizar as emoções, porque as emoções e os pensamentos ficam projetados no ambiente. Muitas vezes criando imagens mentais, criando miasmas, que possa haver uma higienização, que possamos sentir o ar rarefeito que eles deixam, uma atmosfera psíquica de muita harmonia. E da nossa parte, que possamos manter durante a semana pensamentos equilibrados, emoções em harmonia, diálogos edificantes, e observar a quantidade e o tipo de notícias que ouvimos, os diálogos que mantemos, e assim na sintonia com o Mestre das nossas almas, que Ele nos abençoe, nos guarde e nos dê a sua paz. E até quarta que vem.